vocês, o padre que arrasta multidões, Padre Reginaldo Manzotti. Que a paz do Senhor esteja com você. É uma alegria estar toda semana com você, podendo levar a palavra de Deus com descontração, ao mesmo tempo com seriedade, refletindo alguns temas importantes e pertinentes da nossa vida. Claro, sempre tudo na presença de Jesus Eucarístico, que é a razão de toda a nossa evangelização, propagar a pessoa de Jesus Cristo. Gente, está chegando a estação que para muitos é a mais feliz, pelo menos brota alegria, energia, traz dias mais longos, encontros mais frequentes e um clima que convida a viver com mais leveza. O tempo de sol, tempo de sorrisos espontâneos, momentos simples que aquecem o coração e renovam as forças. No meio dessa luz, percebemos que o verão vai além da temperatura. Ele desperta sentimentos, provoca reflexões, nos chama a enxergar a vida com mais clareza. É justamente por isso que este tempo pode ser mais do que um descanso. Pode ser também um tempo de sentido, de cuidado interior, de esperança renovada. Um verdadeiro verão que ilumina não apenas os dias, mas também o que carregamos dentro de nós. Nós teremos participações importantes hoje falando do verão. A dermatologista Márcia Sacomani, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Vai nos orientar sobre cuidados com a pele, a importância da prevenção contra o câncer de pele. Também vamos conversar com o bombeiro Capitão Bruno Sirpoli, que vem nos ajudar a falar sobre os cuidados. Obrigado pela sua presença. Evitar afogamentos e riscos de tempestades, como agir no verão, que estão cada vez mais perigosas. Vamos compartilhar também com você como foi o 22º Natal Solidário que aconteceu semana passada. Espírito natalino. E esta noite a cantora Poliana. Bem-vinda, minha querida. Obrigado pela tua presença. E como eu disse, claro, com adoração ao Santíssimo Sacramento. E a frase orante de hoje: Senhor, que a tua luz nos ilumine. Senhor, que a tua luz nos ilumine. Senhor, que a tua luz nos ilumine. Bora lá, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Comece comigo com intercessão. E já vamos colocar todos os nossos anseios, nossos pedidos, nossos clamores. Vamos lá. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá?
tenhas medo. Boa noite, Fernanda. Padre, boa noite, boa noite, boa noite para você acompanhando Rede Vida Evangeliza e ó, espero você no facebook.com/Padre Manzotti. A pergunta de hoje é: o que você quer que Deus ilumine na sua vida? Compartilha com a gente a sua opinião, tem bastante gente aqui, ó, relindo. O meu caminhar, meu coração e me aumente, que aumente cada vez mais a minha fé. Compartilhe você também. E olha, tudo a ver com esse tempo de advento que estamos vivendo. Eu vou falar sobre, no futuro, durante o programa, hoje uma marca referencial, dia 17, entre o terceiro e o quarto domingo do advento, e realmente brilha a luz. Então, de novo, qual a pergunta, Fernanda? E você, responda, por favor. O que você quer que Deus ilumine na sua vida? Muito bem, Fernanda. Boa noite. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus do céu. Gente do do céu. Schrödinger. Nossa, que é isso, Manzotinho? O senhor tá bem, não? Gente, eu tô bem, mas você tá... O que aconteceu? Não, tá complicado. Qual que é o problema? Você tá com tantos problemas ultimamente? Tá difícil. O que tá acontecendo com Eu você, acho que eu tô- Manzotinho? Você tá com febre? Ai, Você tá... será Nossa, não? conta, o que é? Não, é o seguinte, eu já falei aqui que eu tava com dezembrite. Dezembrite. Já curei, graças a Deus. Curou. Mas agora estou vivendo os meus dias com um dilema muito forte. Qual que é o dilema? Estou vivendo entre o protetor solar e o panetone. Um protetor solar? Eu tô com crise existencial. Deixa eu ver. Não, o fator é bom, tá? Não, porque veja só, eu não uso protetor. E o panetone? Eu não uso protetor porque ainda não tô de férias. Ah. Eu não como panetone porque ainda não é Natal. E você tá em crise? Não sei o que eu faço, Reginaldo. Sério? Eu não tenho o que eu vou fazer, porque veja só, pra ajudar essa cidade ainda tá maluca. Meu Deus do céu. O verão daqui é tão bom que até o inverno vem passar aqui. Você tem que rezar mais, mas eu vou te ajudar. Casaco hoje, Padre Reginaldo. Você quer me ajuda? Eu quero. Você tá na dúvida do... Protetor solar E o panetone. então, Jean, fica com o panetone e tá todo resolvido. Pronto. Ah, se é esse o problema, quem impedirá? Quem impedirá? Resolvido? Resolvido, obrigado, meu. Agindo Deus, quem impedirá? Não tem mais dúvida, Manzotinho. Nossa, não tenha medo, né? Já resolvi para você teu Muito problema. obrigado, meu senhor é um santo. Isso, obrigado. Obrigado. Gostou, né? Gostou, né? Rachide depois, né? O verão chega sem pedir licença. Ele se anuncia. No sol mais cedo, no calor que aperta antes das 8 da manhã, o cheiro de protetor, não, deveria ser. E eu vou perguntar aqui, quem usa protetor? A dermatologista vem aí. Eu tenho uma pergunta, não precisa se acusar. Protetor, doutora, a senhora está me ouvindo? Tem câmera lá? Não, já não tem mais, né? Não. Então, doutora, uma pergunta que eu vou deixar no ar. Se não vai no sol, precisa usar protetor dentro de casa? Ou aqui numa luz dessa? A senhora já fica com a pergunta aí depois. Muito bem. É a estação do excesso de luz, da pressa que a gente tem. Roda o VT. O verão tem um jeito próprio de mudar as pessoas. Basta o sol aparecer mais cedo para que o humor acompanhe. As ruas ficam mais cheias, os sorrisos mais fáceis e a pressa, curiosamente, parece menos pesada. As roupas ficam mais leves, os encontros mais frequentes, os convites surgem sem muito planejamento. Um café vira conversa longa, no fim da tarde pede uma caminhada e o dia insiste em terminar mais tarde. Parece que todo mundo tem um pouco mais de disposição e até mais paciência. O verão cria essa ilusão gostosa de que a vida está em ordem, que dá tempo de tudo, que a felicidade mora nos detalhes, no pôr do sol, na música alta, na prática esportiva na beira da praia, no riso solto de quem passa. E mesmo quando ele vai embora, deixa algo para trás, uma memória quente, um estado de espírito, como se lembrasse a gente de que viver pode e deve ser mais leve. Sério que o verão causa tudo isso? Eu acho que eu não sei não. Eu queria perguntar a alguém
se realmente causa tudo isso numa pessoa. E num lugar que nunca faz frio, como é que fica o verão? Brincadeiras à parte, o descanso, na verdade, nós estamos falando que verão sempre coincide com o descanso, e este é importante. Geralmente quando chega dezembro, janeiro, até, vamos ser sinceros, até o carnaval, a coisa dá uma debandada. Mas, brincadeiras à parte, você leva a sério o seu descanso? Gente, o descanso é necessário. Ele faz parte do cuidado com a vida. Jesus nunca condenou o repouso, pelo contrário, Ele mesmo propôs. Você lembra uma vez que os apóstolos, Ele enviou os apóstolos, depois eles retornaram e eles não tinham nem tempo para comer direito. E Jesus disse: vamos a sós, porque precisamos descansar. É verdade que não foi bem sucedido, porque o povo os viu indo de barco e eles foram, porque o mar da Galileia não é tão grande assim, dá para enxergar. E quando eles desembarcaram onde supostamente iam descansar, o povo estava lá. Jesus e os apóstolos, apesar de cansados, Jesus, movido por compaixão, os atendeu. Mas Jesus propôs um descanso. Podemos então tirar férias de Deus? Não, isso é outro assunto. Nós estamos falando do descanso que renova o corpo, sem apagar a fé. É importante ter um pouco de relaxamento corporal, físico, mental. Só em Deus repousa minha alma, só nele é que vem minha saudação. Leve a sério o seu tempo de descanso, não deixe de tirar alguns dias para relaxar na sua vida, mas isso não significa ficar na frente da televisão ou gastar todo o seu tempo no celular. Isso não é descanso. Isso, na verdade, é sinônimo de preguiça mental e física. Escutou, Manzotinho? Nossa, que pedrada, hein, Benedito? É pedrada direto. Hoje eu estou com você aqui. Mas você tem razão, é isso aí. É isso aí, gente. Por isso, vamos de música. E eu quero chamar agora. Quem impedirá? Então vai. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? É que eu já estava ansioso por chamá-la. A Poliana, cantora, já participou do The Voice e vem se destacando na música sertaneja. Seja bem-vinda. Obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado eu pelo convite. Cantando Daqui Pra Frente, é com você. Bora fazer uma música de amor, então. Já aproveita, já coloca o sofá pro lado e começa a dançar e se alegrar, vai! E olha a letra. Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz, mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei por nós dois ter. E olha aí, eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. Ministério Evangelizar. Que o nosso amor era frágil demais, que não era
fosse bem, eu me dediquei, por nós dois lutei. Vamos junto! Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. Aí, gente! Parabéns! Que voz linda, performance maravilhosa. Muito obrigada. Quando você participou do The Voice? Eu participei do The Voice Kids em 2018. Tinha 13 aninhos. 13 aninhos. E como é que foi essa experiência para você? Nossa, foi uma experiência que me mostrou a música de uma outra forma. Fiz muitas amizades, né? Eu morava em uma cidade pequena, Guaratuba. Então, ter ido para o Rio de Janeiro, gravado, foi uma experiência única para mim. Fiz amizade com crianças que cantavam na época. Hoje em dia tá tudo adulto. De todo o Brasil. E foi ali que deu o startup. Eu acho que Deus plantou um sonho no meu coração desde pequenininha, mas ali foi o que deu o estopim pra gente ir pra frente. Que legal. E não parou no The Voice, você continua cantando? Sim, não parei no The Voice. Eu voltei pra minha cidade. Estamos bem no clima de verão, né? Que você está falando de uma cidade litorânea. Vou sair daqui, vou passar 2 semanas na praia. Que legal. Mas eu voltei pra minha cidade, continuei a escola, tudo normal, vida normal, mas agora tendo participado do The Voice. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu decidi investir como uma carreira profissional e tô aí até hoje. Parabéns, e você Obrigada. Merece mesmo. Deus Amém. abençoe. Um grande abraço. Gente, com a chegada do verão, algo que você tem que se preocupar muito. Cresce também o alerta e o cuidado com a saúde da pele. Tanto que eu vou nos eventos, quando eu vou anunciar, seja lá o Evangeliza Fortaleza, eu fui para depois Minas Gerais, fiz em vários lugares, eu falo, pessoal, você vem para o evento, não esquece de trazer seu farnel. Sabe o que é farnel, Manzotinho? Tipo... É merenda, que você jamais esquece. Entendi. E eu sempre peço para as pessoas, levam água e levam seu protetor solar. Por quê? Porque tem aumentado o índice de câncer de pele no Brasil. E existem medidas de prevenção. Veja. O câncer de pele é o tipo mais frequente no Brasil e representa cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer. A estimativa é de aproximadamente 220 mil novos casos por ano e, na maioria das vezes, tem altas chances de cura quando diagnosticado precocemente. Já o melanoma, apesar de menos frequente, é o mais agressivo. São cerca de 8 mil novos casos por ano e a maior parte das mortes por câncer de pele está relacionada a esse tipo de doença. A principal causa é a exposição excessiva ao sol, sem proteção. No Brasil, o clima tropical e a alta incidência de radiação ultravioleta aumentam os riscos, principalmente durante o verão. Ela é médica dermatologista há mais de 20 anos, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologista, coordenadora da campanha Dezembro Laranja no Paraná. Seja bem-vinda. Obrigado, Márcia, por estar aqui conosco. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Bom, nós estamos falando de verão e eu estou vendo até que você está com a camisa Dezembro Laranja. Qual é o propósito? Quais são exatamente as preocupações que as pessoas têm que ter neste verão? Então, o nosso grande vilão do câncer de pele é o sol. O sol. Então, o principal cuidado é usar filtro solar e procurar a sombra. Não é só com proteção solar e esquecer e ficar lá no sol o dia inteiro. Tem que procurar um guarda-sol, uma árvore, alguma coisa que proteja do sol. Roupas, né? Roupas com UV para as crianças, boné, chapéu, tudo isso. Eu vou fazer bate-volta, que eu tenho muita pergunta. O Manzotinho está com um protetor solar lá. Eu tenho uma coisa para uma colaboração para fazer depois, viu?
Tá bom, Manzotti, mas deixa eu fazer a pergunta primeiro, é muito sério, Manzotti. É o seguinte, alguns dizem que tem 50, 60, 100, e fica aquela dúvida, né? Eu vou perguntar muitos mitos e verdades. Sim. Existe realmente essa questão de numeração? Alguns dizem, não, a partir daqui é tudo conversa. Existe. Então, assim, o fator de proteção 30 protege 67% dos raios. O 60 protege em torno de 92%. E acima disso, não aumenta muito. Então tem fundamento. A partir de 60 não aumenta muito. Sim. A partir do fator 60. A FPS 50 já protege... claro, todos protegem mais de 90%, né? O 30 protege 92%. Entendi. E acima disso vai aumentando, mas não é tanto. O máximo chega a 96%. Entendi. Bom, o Manzottinho estava falando comigo, eu proibi ele de fazer, mas ele quer fazer uma pergunta para a senhora, porque ele descobriu que a Beth fazia umas receitas caseiras e ele quer perguntar se a Beth está... Como é que é, Manzottinho, a história? Procurei na internet receitas caseiras, veja se a doutora concorda. Óleo de urucum com água com gás. Então. Coca-Cola com óleo de cozinha. Ô, louco, Manzottinho. Óleo de coco com cenoura e beterraba. Tá bom, chega, pelo amor de Deus. Então, o urucum, por exemplo, é um antioxidante. Ele tem um FPS muito baixo, então só ele não dá, né? Então, quando não se tinha filtro solar, usava essas coisas, mas hoje em dia não faz sentido. Eles podem ser acrescentados como antioxidante. Certo. Falando do ponto de vista, vou voltar ao sol, à exposição. Tá. Mas nós estamos num ambiente cheio de luz, né? Também em lugares iluminados, com esse tipo de luz, é preciso usar filtro solar? Então, para uma questão de envelhecimento de pele, sim. Né? Pessoas com melasma, com lúpus, sim. Mas é muito inferior à luz do sol. Então, por exemplo, eu trabalho num lugar que tem um janelão aqui do meu lado o dia inteiro. Sim. A luz que vem de fora, que tem UVA, é muito mais importante. Por exemplo, o senhor já levou uma queimada num dia de sol, num dia de mormaço na praia? Já. Eu também. Então, assim, aqui em Curitiba, que tem nuvem e está frio, é aquela mesma radiação que a gente tem, que chega na pele. Só que com o frio a gente não percebe. Então, sim, num janelão, ou uma pessoa que anda na rua, que está com mormaço, precisa usar filtro. Dentro de casa é bom usar. Então, as pessoas que têm doenças de pele, né? A gente que é preocupado com estética, claro que é bom usar, mas o mais importante é a luz de fora mesmo. Nós estávamos falando de melanoma, não tem nada a ver com carcinoma. A senhora podia distinguir, por favor? Sim, nós temos 3 tipos principais de câncer de pele. O câncer de pele ele é o mais frequente de todos os tipos de câncer, mais do que mama e próstata juntos. Sério? Sim. Só que assim, dos 3 tipos de câncer que tem, o mais frequente é o basocelular. O basocelular, ele é responsável em 76% dos cânceres de pele são baso. E o baso, ele só aumenta localmente. Ele é muito prevalente em pessoas de pele clara, olhos claros, que já tomaram bastante sol na vida. E ele só faz destruição local. Então, por que ele é importante? Porque, por exemplo, se você tiver um câncer de pele próximo do olho, do nariz, tem que tirar com cirurgia e ele causa deformidades. O segundo mais frequente é o espinocelular, né, que é em torno de 20% dos cânceres de pele. Ele pode aparecer também em áreas expostas como lábios, em tomadores de chimarrão, que causa queimadura frequente. Quem não usa filtro solar é muito clarinho, tabagistas, e em feridas crônicas, imunodeprimidos. Então, esse é uma verruguinha que aparece também, que pode sangrar, né? E o mais temido é o melanoma. O melanoma, ele pode ser proveniente de uma pinta pré-existente ou aparecer uma pinta nova. Então, por exemplo, a gente tem pinta, as pintas aparecem nos primeiros anos de vida, né? A criancinha ali de 3, 4, 5 anos começa as pintinhas, ou na adolescência ou na gestação. Então, essas pintas são normais nesse período. Apareceu pinta nova em adulto, não é normal, vai no dermatologista. A senhora, falando para aquela câmera,
quais são os cuidados básicos para uma pessoa ter no verão? No verão, procurar a sombra, cuidar da pele, né, com filtro solar e com roupas adequadas, ficar embaixo do guarda-sol, evitar o sol das 10 às 15, que é o que mais tem ultravioleta B, que é o pior, né, para a pele, aí, para causar o vermelhidão e queimaduras. E é isso, né? Eu ouvi o Manzotinho falando de alguma coisa oral. Existe também produtos orais que podem ajudar na proteção solar. Ah, é? Por exemplo? Então, tem um produto que ele é um fitoterápico que a gente prescreve, e uma pessoa que é muito clara, que sofre muito com o sol, se ela tomar, ela mais o protetor solar ajuda mais. Ela percebe assim que ela não queima tanto. Ele é um coadjuvante. A senhora vai ter que falar, porque eu estou vendo alguém aqui, a Fernanda, que ela tá desesperada para saber o nome. Se a senhora não pode falar em público... Eu não posso falar nome comercial, tá? Bom. Mas ele é um derivado, é um fitoterápico. Depois a senhora fala em particular para ela. Eu falo. Aí, criou uma curiosidade agora, hein? Misericórdia. Já tem enquete no próximo programa. Doutora, então esses são os conselhos básicos. Sim. E a senhora percebe que as pessoas estão mais preocupadas, elas estão culturalmente mais voltadas para evitar essa exposição, ou as pessoas não estão ligando? Então, tem uma percentagem da população que a gente percebe que ainda não sabe disso. Aqui em Curitiba, a gente vê que as pessoas se preocupam muito. É até engraçado, assim, que aqui a gente não conhece o que é esse sol lindo e maravilhoso, né? Então, as pessoas são muito preocupadas. Mas eu vejo que, né, em lugares mais afastados, às vezes quem mais precisa não se protege. Muito obrigado, eu desejo um Santo Natal para a senhora. Obrigada. Um terço das Santas Chagas. E obrigado por vir nos ajudar a conscientizar sobre este tema. Deus abençoe. Gente, Márcia Sacomã, contato Instagram, @Márcia Dermato. Repito, Márcia Sacomã, contato Instagram, @Márcia Dermato. No próximo bloco, nós vamos falar com um bombeiro. Por quê? É tão triste quando a gente vê que chega o verão, a família vai para a praia, ou às vezes vem aqueles banhos de rio e são muito perigosos. Nós vamos falar com ele para que haja uma prevenção. A vida é um dom muito precioso. E é claro, nós temos mais música com a nossa cantora Poliana, que nos visita hoje. E a frase orante de hoje, Senhor, que a tua luz nos ilumine, que Deus me regue. Vai lá, meu filho. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue, que Deus me regue de toda a harmonia. Quero fazer um convite para você. Outubro do ano que vem, gente, uma peregrinação imperdível. Outubro chama-se Passos da Misericórdia. Para pensar. Numa mesma peregrinação, nós vamos juntos para Hungria, Áustria, República Tcheca, Polônia. Os passos de São João Paulo II, Santa Faustina Kowalska, Jesus Misericordioso e São Maximiliano Kolbe. Entre em contato conosco, 419-8753-3300, 419-8753-3300, ou mande um e-mail, peregrinações@evangelizarepreciso.com.br. Pensa assim, nós vamos para Budapeste, a capital húngara, cortada pelo rio Danúbio, lindíssima paisagem. Depois nós iremos para a capital da Áustria, a cidade de Viena, onde tem vários lugares lindos, mas eu destaco a Catedral de Santo Estevão, o Rei. Depois de lá, nós iremos
para Olomouc, na República Tcheca, que o Papa São João Paulo II visitou. Iremos também a Cracóvia, uma cidade que é tão linda e é patrimônio mundial da Unesco. Iremos no Santuário da Divina Misericórdia, onde tem os restos mortais de Santa Faustina Kowalska e o quadro de Jesus Misericordioso. Iremos a Częstochowa, que é um santuário do século XVII, que é chamado a Rainha da Polônia, a Madonna Negra, um lugar que transpira Nossa Senhora. Vamos ao lugar onde viveu São João Paulo II, chamado Wadowice, onde ele foi batizado, onde ele fez a primeira comunhão, e terminamos no campo de concentração de Auschwitz, uma experiência única na sua vida. Entre em contato conosco, entre agora. Eles respondem, hoje ou amanhã eles te mandam todo o roteiro, 419-8753-3300, peregrinações@evangelizarapreciso.com.br. Fernanda. Padre, olha só, a Edna diz assim: aqui no Nordeste estamos pedindo a Deus chuva, que está muito seco. A Maria Aparecida de Campinas, ela disse assim: peço que Deus ilumine minhas decisões. Tenho vivido muitas dúvidas e preciso da luz dele para não errar. O José Carlos de Belo Horizonte: que Deus ilumine minha família, especialmente o meu casamento. Só ele pode restaurar o que está ferido. Você continue participando, inclusive mandando os seus pedidos de oração. E um pouquinho da agenda, Padre? Por favor. Pode ser, claro, missa de Natal, você vai procurar aqui. O Padre Reginaldo vai celebrar dia 24, 7 da noite. No YouTube, ao vivo, Padre no YouTube. Manzotti, você pode acompanhar. Mesmo. Mas dia 8 de fevereiro, o Padre Reginaldo vai participar do Verão Maior, na praia de Caiobá. Será às 10 horas da manhã, a Santa Missa e depois o show de evangelização. Aí que eu vou dizer, Manzotinho, diga pra eles, tem que levar o quê? Tomar água. Sim, hidratação. Hidratação e o quê? Protetor solar e o lanchinho, né, querido? E o lanchinho, uma merenda. E o Manzotinho, você vai estar lá, Manzotinho? Mas Verão Maior, porque é o maior padre do mundo. Oh, meu Deus. Verão Maior do Paraná. E vai ter uma missa, Manzotinho. É o único dia. Aí eu quero fazer um convite, todo o pessoal do litoral, o pessoal que faz caravanas, faça essa caravana para o dia 8 de fevereiro, num domingo, às 10 horas da manhã, missa e depois um show. Pet, vocês que cuidam, tem que pôr essa música, que Deus me regue, coisa de verão, tá? Não vai colocar Noite Feliz, que já passou, tá? E não vale aquele show que já foi, tá? Não tem piano, vai ter a gente fazer uma coisa mais animada. Gente, e agora o verão aumenta muito o movimento nas praias, nos rios, nas piscinas, nos rios, gente. As pessoas mais simples vão para as cavas. Não é todo mundo que consegue ir para a praia, não, tá caro. E isso acaba causando muitos afogamentos e mortes. Veja esta matéria. Enquanto isso, eu vou recebendo o nosso bombeiro capitão Bruno Zirpoli. Ele vai estar aqui conosco, mas vai vendo essa matéria. A chegada do verão e das férias escolares faz crescer o número de pessoas em praias, rios, cachoeiras e também piscinas. Mas junto com o lazer, vem também um dado preocupante. Segundo informações do Ministério da Saúde, o Brasil registra em média cerca de 5.000 mortes por afogamento todos os anos, o que coloca o país entre os que mais têm ocorrências desse tipo no mundo. A maioria dos casos acontece justamente durante os meses mais quentes do ano, entre dezembro e fevereiro. As estatísticas mostram ainda que o afogamento é uma das principais causas de morte acidental entre as crianças e adolescentes, especialmente em ambientes naturais, como rios e praias, onde há correnteza e falta de sinalização adequada. Outro dado oficial aponta que muitos dos acidentes acontecem em locais sem a presença de guarda-vidas ou quando as vítimas entram na água após um consumo de bebida alcoólica. Gente, ele tem 20 anos de experiência no Corpo de Bombeiro e hoje vem nos ajudar com orientações importantes de segurança do verão. Bem-vindo, o capitão Bruno Zirpoli. Falei certo agora o sobrenome, né? Obrigado pela sua presença. Bom, a gente percebe que de fato o verão evidencia algumas coisas e de fato há mais afogamentos? Justamente, no período de verão é natural que tenha um aumento da temperatura e as pessoas
elas buscam meios alternativos, né, para se refrescar, para se divertir. E nisso a gente tem as praias, os rios, as piscinas, as represas, que oferecem essa possibilidade de lazer. Então, o Corpo de Bombeiros ele tem a sua operação verão, Costa Leste, águas interiores, Costa Oeste também, e nós tratamos serissimamente esse assunto, considerando que o afogamento é uma epidemia mundial. O afogamento é uma epidemia mundial? É uma epidemia mundial e tem um antídoto muito barato. Qual é? A prevenção. E qual é a prevenção? Falando para todo o Brasil, nós estamos falando para todo o Brasil. Para quem for para um lugar nadar, para se refrescar, quais são as prevenções? Vamos pensar primeiramente na área costeira, nas praias. Sempre entrar no mar em um local que tenha guarda-vidas, área guarnecida por guarda-vidas. Nade sempre entre Então vamos lá, bandeiras. primeiro, gente, olhe para ver se tem um guarda-vida. Não vai entrando, dando uma de louco, querendo, igual o pessoal chega e vai querendo dar uma de Superman e vai querer Aquaman, vai querer entrar no mar. Ter critério. Continuando. Justamente, né? Então, numa área guarnecida, né, por guarda-vidas, em local de horário de funcionamento também é importante. Nadar entre as bandeiras, obedecer a sinalização. Nós temos sinalizações de condições do mar que são similares às de trânsito. Vamos lembrar quais são? A bandeira verde significa que o mar está em condições de banho. A bandeira amarela enseja um cuidado maior. E a vermelha é só para nadadores experientes. Então, já foi idealizado dessa maneira para a pessoa... Facilitar, porque está acostumado no trânsito, né? Lembrando que é de Você sabia condição. disso, gente? Sabia disso, ó. Se você vê uma bandeira verde, ok. Amarela, cuidado. Vermelho, só para profissional, por favor. Justamente. E lembrando que essa bandeira ela indica a condição do mar, não da qualidade da água. Prevenção. Nade sempre entre as bandeiras. Os nossos guarda-vidas eles estabelecem postos na nossa região litorânea. Nunca entre no local que tenha uma placa indicando um perigo, pode ter uma corrente de retorno, um buraco, e a pessoa pode se colocar numa condição insegura. Às vezes a pessoa de fora não vê, mas os guarda-vidas sabem que lá tem, né? Justamente, nossos guarda-vidas têm postura proativa, no sentido de orientar aquele cidadão de que ele entre na água de uma maneira segura. O senhor me permite, nós falamos também, aqueles que não vão à praia, é uma realidade também, que vão a cachoeiras, vão a rios, piscinas. Como fazer nesses casos? Esses locais, eles por si só já são mais desafiadores, porque não tem proteção por guarda-vidas. E também a gente não sabe como é o relevo do fundo daquele rio. Perigo, né? E a gente agora no verão, devido a muitas chuvas, a gente tem um acúmulo de precipitação de chuva que pode causar as cabeças d'água. Então as pessoas estão no rio, tudo certo, de repente vem um fluxo abundante de água e acaba acontecendo acidente catastrófico. A vida é muito preciosa e de repente você vê alguém que está se afogando. Como agir? Esse é o maior dilema do ser humano, porque a gente quer servir. O que nós, bombeiros militares, profissionais de salvamento aquático, indicamos? Primeiramente, se for possível, tente alcançar algum objeto flutuante para essa pessoa. Não precisa ser nada muito elaborado, não precisa ser uma boia, que dificilmente vai estar disponível. Pode alcançar uma tampa de isopor, uma garrafa PET de 2 litros vazia, uma bola, uma corda, alcançar um bambu, um galho, só para que aquela pessoa tenha condições de se manter na superfície de água. Os estudos nos mostram que um adulto ele consegue ficar nessa condição de sobrevida entre 20 e 60 segundos. Agora, pasme, padre, uma criança consegue no máximo 20 segundos. Então, olha como é importante a primeira intervenção. Entendi. Mas a principal, não entrar naquele curso de água. Olha lá, gente, presta atenção. Eu sei que na hora dá um desespero, e eu já passei por isso, capitão. Já fiz, desculpa falar essa besteira. Eu vi uma pessoa, e por isso eu tenho muito trauma. Eu vi uma pessoa se afogando e eu fui. E a pessoa, o que ela fez? A primeira coisa, ela pegou e deu impulso na minha barriga para ir para frente. E eu fui para trás. Então, foi providência divina que eu não fui naquele dia. Então, você vê uma pessoa que está se afogando,
vai atrás ou como é que faz? Como eu falei, primeiramente tenta ofertar algum objeto flutuante. Nunca entre, porque geralmente as pessoas superestimam sua capacidade natatória. Aquela vítima, num instinto de sobrevivência, ela vai agarrar e vai tentar ficar na superfície da água, livrando a via aérea. Então, o que a gente aconselha? Ofereça isso, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros e, se for numa área guarnecida por guarda-vidas, aponte o local que o nosso profissional vai fazer o salvamento. Eu tenho muito mais assuntos, eu poderia aguardar, por gentileza? Nós vamos escutar a Poliana cantar e a gente volta no assunto, pode ser? Com certeza. Muito obrigado. Poliana, é com você agora, por favor, chega lá. Tem nada a ver. Quem aí gosta de Jorge Mateus? Manzotinho. Vamos comigo. Alguém me disse que você falou que acha graça em depender de mim, que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim. E ao telefone não atende mais, e pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, responda se puder. Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha? Quem é que nos meus braços fala que é só minha e chora de emoção na hora do prazer? Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo fala no meu nome. Confessa que você não sabe me esquecer. Tem nada a ver. Você é quem está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não, seu corpo diz que sim. Tem nada a ver. A boca que me beija, a mão que me apedreja. Se deita em minha cama, depois me difama. Diz que não me quer, mas vive atrás. Maravilha! E o que você tem pensado? Esse ano já praticamente terminou. Pro ano que vem? Padre, eu estava pensando, esse final de ano foi muito reflexivo para mim. Eu poderia falar várias coisas profissionais aqui para você. Tenho vários planos na minha carreira. Graças a Deus as coisas estão caminhando de uma forma que nem eu esperava. Mas o meu planejamento para o ano que vem, além do profissional, é ser uma pessoa realmente útil. Então, poder servir as pessoas de alguma forma, levar alegria com a minha música, e realmente estar aqui servindo. Está servindo as pessoas. Inclusive, se eu pudesse falar, tem um projeto que eu estou participando agora. Claro que pode. Que é o Instituto Encanto. O que ele faz? Ele coloca as crianças no meio da arte. Então, as crianças fazem teatro, dança, eles cantam, aprendem novos instrumentos. E é um instituto muito legal de vocês conhecerem. Se quiserem ver as redes sociais. Diga como é que faz. Nas redes sociais é Instituto Encanto. E assim, são crianças tão lindas, tão talentosas. E esse é um dos projetos que agora, com essa reflexão, eu comecei a participar e pretendo participar durante muitos anos. Maravilha. Parabéns. Aplausos para ela, gente. Por favor, eu quero continuar a conversa, vou até derrubar um material ali. A gente está percebendo que está acontecendo coisas que a gente não via. Acontecia, mas não tinha notícia. De repente tempestade, de repente tornados e etc. Capitão, quais são as coisas, medidas simples que quando vem uma tempestade, vou dizer, por exemplo, começa a chover, já escutei muita gente dizendo, vamos entrar no mar, que é gostoso tomar banho de mar com chuva. O que o senhor diz sobre isso? Os raios. Justamente por isso que a prevenção é importante. Nesse caso, o verão é a época do ano que mais tem raio. Então é o contrário, a gente tem, enquanto bombeiro, interditar a praia, pedir para as pessoas saírem do local
buscar um local seguro, uma edificação em alvenaria, que seja dotada de sistema de para-raios, justamente para evitar essa descarga atmosférica. Porque estou errado em pensar, assim, que a única pessoa, o ponto que o raio vem é a cabeça da pessoa, não é? Ele geralmente busca o ponto mais alto. Então, se você diminuir sua silhueta, a tendência também é diminuir sua superfície de contato com o ar. Falando de uma tempestade que possa chegar numa cidade, uma chuva, granizo, etc. O senhor, como corpo de bombeiro, o que a pessoa faz? Onde ela pode tentar se proteger e tentar salvar a família? Primeiramente, se puder, não saia de casa, considerando que essa casa está num local seguro, não está num barranco, numa situação insegura. Depois, caso esteja num veículo que está vendo que vai ser levado pela enxurrada, mantenha calma, tente ficar no local alto e aguarde o socorro. Certo. Outra coisa também que é importante a gente salientar para o trânsito, que o pior momento para alguém andar é justamente no início da chuva, porque a chuva cai, por porosidade levanta toda a sujidade do asfalto e deixa ele mais liso. Então os motociclistas e carros tendem também a derrapar mais. Aprendi mais uma, tá vendo que interessante? Coisas interessantes. Bom, então no começo da chuva, como uma pessoa faz, por exemplo, ela liga, como é que ela funciona? A gente vai falar do 193, mas nós estamos falando de Brasil, esse é o recurso. Justamente, o Corpo de Bombeiros, ele está presente em todas as unidades federativas, telefone de emergência 193, trabalhamos em conjunto com a Defesa Civil 199. Então o Corpo de Bombeiros ele vai atuar na emergência, na fase aguda, imediata, e a Defesa Civil vai prestar esse apoio e depois dar os desdobramentos necessários para o restabelecimento da vida cotidiana. Capitão, o senhor tem 20 anos de história. Tem algum caso na sua vida que marcou algum socorro, alguém que o senhor ajudou, algo que foi marcante na sua vida? Tem sim. Por favor. 11 anos atrás, a minha filha era pequena e eu atendi uma criança que tinha meses, acho que 1 ano, se eu não me engano. Era um incêndio, a casa estava totalmente deflagrada. Geralmente, quando a gente vai combater um incêndio, a gente verifica se tem vítima. Sim. Fizemos a busca, não foi constatado. De repente, uma mãe vem desesperada, minha filha está lá dentro. Deus. Deu só tempo da guarnição entrar, achar aquela criança, passar pela janela. E a gente mantém contato até hoje, mais de 11 anos. Que coisa! Uma salva de palmas, gente. Que coisa mais linda isso aí. Isso marcou profundamente sua vida? Marcou porque, por ser uma criança, sempre, depois a gente é pai, qualquer ocorrência com criança, a gente estabelece uma relação de empatia muito maior. E porque essa criança, assim, a mãe buscou manter o contato até hoje. Então, é muito, muito gratificante, né? A guarnição fez eu acho que nasceram para aquele momento. A gente entrou no bombeiro para aquele momento. Falou comigo o capitão Bruno Zirpoli, e o contato para qualquer emergência, ligar 193, Corpo de Bombeiros. Eu quero agradecer muito ao senhor, desejar ao senhor, à sua família, um santo e feliz Natal, um ano 2026 abençoado, com todo carinho e simplicidade, 1/3 das Santas Chagas. Obrigado pela sua presença, foi muito edificante. Deus abençoe. No último final de semana, nós tivemos a edição do 22º Natal Solidário. Uma tarde, uma noite marcada de muita oração, música e solidariedade. Com muita alegria que eu partilho com vocês. Acompanhe. O espírito do Natal tomou conta do Centro Cívico em Curitiba no último sábado, durante a 22ª edição do Natal Solidário. Milhares de fiéis se reuniram na Praça Nossa Senhora de Salete para um dia marcado por fé, música e solidariedade. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O ponto
ponto alto do evento foi a Missa Especial de Natal, celebrada pelo Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. O evento marcou também a renovação do compromisso social da obra Evangelizar com a Pastoral da Criança. Já são 13 anos de parceria entre a Associação Evangelizar é Preciso com a Abracei. E sempre é na missa do Natal Solidário que nós reforçamos, retomamos essa parceria que se chama Abracei. Para celebrar tudo isso, o público presente pôde cantar, rezar e se emocionar com o show do Padre Reginaldo Manzotti. Obrigado a todos que estiveram presentes, as caravanas que vieram. Falar da obra Evangelizar, nós estamos falando de todos aqueles que colaboram durante todo o ano. Muito obrigado. A gente só tem a agradecer. Nós completamos este ano 20 anos de obra. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos que são nossos associados. E quero dizer a você, quero contar com uma ajuda sua. Por quê, Padre? Porque nós assumimos a compra de um terreno em Piraquara, que nós chamamos a nossa terra prometida, a terra da obra Evangelizar é Preciso. E nós assumimos 18 parcelas. Eu tenho que dizer obrigado, Senhor, que nós já quitamos 11. E neste mês nós estamos na 12ª parcela. Gente, não está fácil não. Então eu queria pedir, que tal você dar de presente para a obra Evangelizar uma parcela, uma ajuda? Acesse o Livro Ouro, livroouro.com.br. Você escolhe o valor, depois você escreve o seu nome, o nome de sua família, aqueles que você gostaria que ficasse registrado neste livro. Hoje mesmo eu estava aprovando como vai ser a base e a altura deste grande cruzeiro. Vai ser um cruzeiro muito bonito e significativo, com uma capela onde nós vamos colocar este livro ouro com todos os nomes. Então todo terço, toda missa, toda adoração que acontecer ali, seu nome neste livro ouro será lembrado. livroouro.com.br. Faça sua colaboração. Quero te pedir no seu coração, nesse tempo de Natal, dê de presente para a obra. Se você puder, faça entrando no site, ou você pode fazer um Pix, livroouro@livroouro.com.br. Nós estamos na 12ª parcela. Nosso muito obrigado a quem o fez e obrigado a quem o fará. Poliana, por favor, cantando Terminou Tão Mal. É com você. Minha música. Antes de alguém me perguntar, eu vou contar meio por cima. História de amor também terminar. E essa terminou sem traição, sem briga. Ninguém saiu por baixo e nem por cima. Foi melhor pros dois terminar de boa. Que pena que essa história não é nossa, é de outra pessoa. Porque a gente terminou tão mal. Os dois saíram sofrendo, baixo xingamento. Foi treta no lugar do tchau. A gente terminou tão mal. A gente terminou tão mal. Os dois saíram sofrendo, baixo xingamento. Foi treta no lugar do tchau. A gente terminou tão mal. A gente terminou tão mal. Isso é Poliana, na Rede Vida Evangeliza. Bem antes
já alguém me perguntar, eu vou contar meio por cima. História de amor também termina. E essa terminou sem traição, sem briga. Ninguém saiu por baixo nem por cima. Foi melhor pros dois terminar de boa. Que pena que essa história não é nossa, é de outra pessoa. Porque a gente terminou tão mal. Os dois saíram sofrendo barro, xingamento. Foi treta no lugar do tchau. A gente terminou tão mal. A gente terminou tão mal. A gente terminou tão mal. Toca o sino, sacristão. Obrigado, Poliana. Obrigada, eu quero lhe dar de presente o terço das Santas Chagas. Amém. Desejar você um santo Natal, um Amém. ótimo ano novo para você, para Pra sua todos família. nós. Que Deus abençoe. Gente, Amém. Poliana, o contato é 419-8742-8972. Repito, Exato. 419-8742-8972. Instagram, Poliana Cantora, com 2A no final? Isso, cantora. Tá certo, Deus Pra abençoe. enfatizar. Feliz Natal para você. Obrigada. Gente, eu queria... Tem uma música que se canta muito hoje. Hoje é dia 17, mas não importa se você está assistindo no reprise. Na verdade, o Advento, ele tem 2 tempos. O primeiro momento, a gente fala da segunda vinda de Jesus. Então, é quando Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Isso, primeiro domingo do Advento, segundo domingo de Advento. A partir do dia 17, começa os Os de Maria. Então, aí se foca na primeira vinda de Jesus, que é o Natal. A segunda vinda, Jesus que voltará. A primeira vinda é o Natal. Então, a partir de hoje, fica mais evidenciada a nossa necessidade de caminhar rumo à Gruta de Belém. Inclusive, semana que vem, nós vamos ter um especial de Natal. Vai ter ou não vai ter, gente? Vamos fazer uma sugestão. O Manzotinho vai vir de coroinha ou de Papai Noel? O que vocês acham? Ah, eu espero que de Papai Noel. Você providencia roupa de Papai Noel, Manzotinho? Pode deixar, pode deixar. Mas pelo amor de Deus, eu gosto de Papai Noel no estilo, combinado? Chique, viu? Chique, todo mundo chique semana que vem. Isso, certo, diretor? Vai arrebentar a boca do balão. Mas hoje começa-se essa antífona. Vamos cantar, não foge da antífona não, meu filho. E é solene. Santa Maria, segura os olhos teus, sigo meu caminhar. Santa Maria, roga a Deus. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Vamos receber Jesus Eucarístico. Jesus, o Senhor,
sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E vamos colocar diante do Senhor aqueles pedidos que a gente falou antes, o presente a pedir a Jesus, mas ao mesmo tempo uma proximidade maior de Jesus. Uma pergunta que eu sempre me faço quando chega nesse quase quarto domingo do Advento: qual a minha distância do presépio? Qual a tua distância do presépio? Um outro questionamento que me vem sempre: ninguém passa ileso pela história da salvação. Ninguém passa ileso. Se nós olharmos para o presépio, e eu gosto muito do Natal, gosto mesmo, sou apaixonado pelo Natal, e a gente olha para o presépio, que eu tenho dito, pregado esses dias, que eu falei: olha, deveria ter um presépio na tua casa. Ou nós seremos o Herodes, que vai ficar no palácio tentando achar um motivo para matar Jesus. Nós podemos ser um dos magos que vai até Belém. Mas sabe, bem sincero, que nós queiramos ser, nem que seja a vaquinha, o burrinho de presépio, sério, o carneirinho do presépio, que nós peçamos a Deus a graça de estarmos com Ele, com Jesus, neste momento tão sagrado, neste momento tão santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pode parecer que está perdido, mas não está. Eu quero colocar aqui aniversariante, 80 anos, né? Deus abençoe. Avó do Agostinho, é isso? Mãe. Quero colocar a Aninha, faz aniversário hoje, saiu do hospital, feliz. Quero colocar você que mandou seu pedido de oração, e você que está sem muita perspectiva para o Natal, por algum motivo não está bem. Você que pediu oração porque está com depressão, perdeu alguém, é o primeiro Natal, vivendo um luto. Você que pode estar longe da família, que está com problema na família, coloque diante de Jesus. Pode parecer que está perdido, pode parecer não ter saída, não ter mais jeito, não, é apenas aparência. Mesmo se a dor está te machucando hoje, sei que do meu lado vai estar. Sinto em mim crescer a coragem para vencer. Então oro com unção e com poder. Pai, em nome de Jesus, pelas santas chagas de Jesus, pela encarnação de Jesus, vitória em minha vida agora, e a vitória passa pela cruz. Pai, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, tomo posse da vitória em minha vida agora, e a vitória passa pela cruz. Deus sempre mostra o caminho a seguir. Este caminho a vitória vai surgir. Quem revelou o nome de Jesus, quem escolheu não foi Maria,
nem José. Foi os céus. Ele se chamará Jesus. Proclamemos o nome de Jesus agora. E que ele ecoe. Jesus, 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 Jesus. Mais uma vez. Jesus, 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 Jesus. Pai, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, tomo posse da vitória em minha vida agora. Vitória passa pela cruz. E eu tomo posse dessa vitória, Jesus. E peço por aqueles que estão doentes, desenganados dos médicos, por aqueles que estão vivendo um deserto interior, uma escuridão na alma, por aqueles que perderam a alegria, por aqueles que estão deprimidos, por aqueles que estão numa luta para sair do tabagismo, das drogas, do alcoolismo. Senhor, complete a obra começada, Pai, pelo sangue de Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E a vitória passa pela cruz. Deus sempre mostra o caminho a seguir. Este caminho a vitória vai surgir. Jesus, Jesus, Jesus. Chama Jesus para perto da sua casa. Você que está na sala, você que está me acompanhando na cozinha, você que está acompanhando no quarto, fale carinhosamente: Jesus, vem caminhar comigo. E Jesus me leve até a gruta de Belém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tão sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus unitrino demos alegria do louvor. Ao Deus unitrino demos alegria do louvor. Do céu nos destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, ajudados que por tal veneração, pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora, por Cristo Senhor nosso. Amém. Recebam esta bênção onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus.
Jesus Eucarístico.